Geralmente, quando o assunto é Mint, a gente fala do quadro Grito e ponto. Hoje a gente vai um pouquinho além. Edvard Munch nasceu em 1863 lá em Lotten, na Noruega. Era uma criança doente, tinha o pulmão muito frágil, que levou ele a passar vários invernos, às vezes trancado em casa, às vezes internado em hospitais. Ele teve uma infância muito difícil, uma infância muito marcada também pela morte. Ele perdeu a mãe, perdeu a irmã muito cedo, então esse tema acaba sendo recorrente na vida dele. O Munch, ele é colocado como um dos pioneiros do modernismo, colocado ali principalmente no início do expressionismo. Ele não fez parte do movimento expressionista, mas ele é muito atrelado ao movimento expressionista por causa do seu estilo de pintura, que era um estilo de pintura que estava muito atrelado ao seu psicológico, ao seu estado psicológico e também às situações que ele viveu na sua própria vida. O jovem Munch, ele largou a engenharia para começar a se dedicar às artes plásticas e ele começou o seu estilo de pintura no realismo, mas logo ele foi indo para temas cada vez mais abstratos, como ele mesmo falava, a vida, a morte, o desespero. O Munch alegava que o trabalho dele era uma dissecação da alma humana. O Munch, ele começou sua carreira ali na Noruega mesmo, mas em 1895 ele vai para a França e na França ele começa a expor com artistas pós-impressionistas, como Gauguin e Van Gogh. Não é à toa que muitos livros didáticos colocam o Munch como um pós-impressionista até os dias de hoje. Ele também participou de algumas exposições simbolistas devido aos temas dos seus trabalhos. O contato com Gauguin e Van Gogh levaram o estilo do Munch até para uma coisa mais não naturalista, daquela coisa de copiar a natureza certinho. Ele começou a abandonar isso com o passar do tempo. Ele começa a carreira no realismo, mas ele vai abandonando esse realismo em prol de uma expressão cada vez maior. Em 1885, ele pinta um quadro chamado Criança Doente, onde ele já começa a colocar essa coisa da expressão em cima do naturalismo de maneira muito forte. Esse quadro, ele é marcado pela aplicação de várias camadas de tinta muito grossa, com espátula mesmo, sobre as figuras para passar uma sensação do que o Munch chamava de véu de lágrimas. Essa pintura é inspirada na morte da irmã do Munch, a Sophie, que morreu de tuberculose. Em 1892, o Munch se muda para a Alemanha e lá na Alemanha, em 1893, ele vai pintar o quadro O Grito, que é aquele eterno dilema, né? Aquele quadro que tem um sentido não muito claro, é aquela ideia de expressar um sentimento, é aquela ideia de passar uma emoção. Muita gente vai alegar que o quadro Grito é um boneco personalizando essa ideia de um grito, é ele gritando, né? Seria a incorporação desse grito da natureza que ecoa através daquela figura, e muita gente vai alegar que aquele boneco, na verdade, ele está tampando os ouvidos porque ele está ouvindo esse grito ensurdecedor da natureza. Então tem muita gente que vai ficar aí nessa disputa. É o boneco que está personificando o grito ou é o boneco que está tampando os ouvidos ao ouvir esse grito? Ali no comecinho de 1900, o grupo aponta som do Munch para fazer parte ali do grupo, mas ele não faz parte do movimento, já tinha falado isso anteriormente, o grupo ainda nem estava completamente consolidado aí nessa época, e o Munch acaba se mudando da Alemanha em 1908, depois de ter um colapso nervoso. Ele até ficou alguns meses internado num sanatório ali para se recuperar, e ele volta para a Noruega, ele volta para Oslo na tentativa de levar uma vida mais calma, de levar uma vida mais tranquila. O trabalho dele já era muito intenso por falar o tempo todo dessa ideia de sentimento e emoção. E na Alemanha ele estava vivendo uma vida muito cheia de excessos e tal, então ele prefere voltar para a Noruega e ficar mais low profile. Entre 1909 e 1916, ele trabalha na pintura do Salão Nobre da Assembleia da Universidade de Oslo, que é uma pintura gigantesca, é um mural que trabalha muito com a ideia de um arquétipo dos conhecimentos ditos masculinos, dos arquétipos dos conhecimentos ditos femininos, e ali no centro a gente tem uma pintura de um sol que resplandece, trazendo toda aquela carga simbólica do sol como iluminador, aquela ideia da luz enquanto conhecimento, da luz que ilumina a mente dos humanos. Nesse momento da vida, o Munch, ele já está muito famoso, ele já é um artista extremamente reconhecido na Noruega, ele compra uma casa em Ekely, uma grande propriedade, inclusive onde ele podia ter o ateliê dele, lá ele tinha lá umas arvorezinhas na casa, num jardim bem grande e tal, ele já tinha ali um certo conforto na vida dele.
Só que em 1919 ele pega gripe espanhola e ele fica muito mal, ele quase morre de gripe espanhola, ele consegue vencer essa doença, ele até pinta depois um quadro que mostra ele debilitado, se recuperando da gripe espanhola. É um quadro que vai falar muito sobre esse estado fragilizado dele enquanto doente. Apesar de todos esses percalços e de trabalhar muito a ideia da morte, da dor, do sofrimento nos seus trabalhos, o Mint, a partir da década de 1920, vai começar a trazer uma luminosidade muito grande para suas pinturas. Os quadros dele aos poucos vão se tornando cada vez mais alegres, mais vivos, mais vibrantes. Ele vai começar a trazer um certo otimismo, por mais que ele estivesse vivendo uma vida cada vez mais isolada. Ele era um cara isolado, mas ele mantinha contato social com muita gente, ele era um cara de muitos amigos, trocava muito correspondência, mas ele acabava ficando um pouco isolado do centro de Oslo. Ele não ia muito, ele não frequentava muitos eventos sociais, até passava uma estética assim meio que de um recluso, de um ermitão. Nas primeiras versões do Testamento de Mint, ele doava sua produção artística para o governo norueguês, mas em 1940 a Alemanha nazista invade a Noruega e o Mint fica cagado, ele fica morrendo de medo que os alemães peguem a obra dele, caso ele morra, e destruam a obra dele, porque o Mint ele já era persona non grata lá na Alemanha. A obra dele era considerada arte degenerada e 82 quadros dele foram recolhidos pelo governo nazista por serem um mau exemplo de estética que a Alemanha não queria seguir. Palavras de Hitler. Por tudo que nos importamos, os bárbaros da pré-história, da Idade da Pedra e os gangsters da arte podem voltar às cavernas de seus ancestrais e aí podem aplicar os seus primitivos desenhos. Movido por esse medo, ele então muda o seu testamento, que ele doava suas obras para o governo norueguês, ele muda o seu testamento agora doando, legando as suas obras para a cidade de Oslo. E pouco tempo depois, em 1943, durante o inverno, em dezembro de 1943, uma bomba explode perto da casa do Mint. Ele tinha acabado de completar 80 anos de idade, entrou na casa dele aquele ar frio de inverno, era noite, ele tentou até se proteger, né? Mas caiu durante a noite, se machucou, ficou gripado. Em decorrência dessa gripe, que teve complicações muito severas, já que ele já era um senhorzinho, ele acabou morrendo em janeiro de 1944, deixando então seu legado para a cidade de Oslo. Atualmente, lá na cidade de Oslo, essa coleção que o Mint legou para a cidade, deixou pública para a cidade, né? Queria que as pessoas pudessem ter acesso às suas obras, mesmo depois da sua morte, elas estão disponíveis para a população no Museu Mint. Inclusive, no site do Museu Mint, eles listaram lá 10 curiosidades mega caricatas sobre o Mint. Eu trouxe 5 dessas curiosidades para falar aqui para vocês no YouTube, e lá no Instagram eu vou deixar mais 5 curiosidades para vocês analisarem, para vocês verem como o Mint era gente como a gente e tinha aí suas tretinhas. A primeira curiosidade que eu quero trazer para vocês é que o Mint era doido em selfies. Sim, a gente fala muito de selfie no cenário contemporâneo, com os nossos celulares e tal, mas ele já era doido por fotografia desde o começo do século XX. A primeira câmera que ele comprou foi em 1902 e de lá para frente ele começou a fazer vários ensaios fotográficos se retratando. Ele adorava muito se retratar de perfil e ele era um fã de tecnologia de um modo geral. Ele experimentou muito fotografia, experimentou filmes, gostava muito de rádio, só que ele se via como um amador nesse sentido. Então as suas fotografias eram nesse campo amador, ele não expunha nada disso, mas utilizou várias das suas experimentações na fotografia dentro da pintura. Na fotografia ele experimentava lá focos distorcidos, ângulos inusitados e várias dessas coisas ele acabava levando depois para suas artes. A segunda curiosidade que eu tenho é que o museu fala que o Mint inventou o telefone celular. Pelo menos o conceito de telefone celular. Se eu estivesse de posse do meu pequeno telefone remoto, que ainda não foi descoberto e que carregaremos nos bolsos, você teria recebido há muito tempo notícias minhas. Seria a Mint um viajante do tempo? Terceira curiosidade, Mint era muito descuidado, ele era meio relapso. Mas, gente, pudera. O cara pintou mais de 1000 quadros, fez mais de 4.000 ilustrações e escreveu mais de 13.000 páginas. E quando eu falo 13.000 páginas, são de textos autobiográficos, textos falando de obras de arte, textos críticos,
cartas, poemas, romances. Ele era uma máquina de produção, então muita coisa ele não cuidava de maneira adequada. Várias obras do Mint têm excremento de animais, de pássaros, de aves, tem terra, tem sujeira, porque ele ia amontoando isso pela sua casa. Algumas delas ficavam até fora de casa, né? Alguns quadros foram encontrados no jardim da sua propriedade. Quarta curiosidade, o Gustave tinha picuinhas muito sérias com Gustav Vigeland, o escultor norueguês. Que picuinhas eram essas? O Mint ele tinha uma certa invejinha do Gustave, ele ficava meio que se sentindo desprivilegiado porque ele sentia que o governo norueguês dava muito mais atenção para o Gustave, para os trabalhos dele, do que para as pinturas do próprio Mint. Principalmente depois que o Gustave ganhou o direito de construir o seu Parque das Esculturas em Oslo. O Mint ficou assim possesso porque sentiu que realmente o governo norueguês não queria saber dele, só queria saber do Gustave. Como assim? Ele era tão famoso quanto o Gustave. E a quinta curiosidade que eu queria trazer para vocês é que Mint era defensor do vegetarianismo, mas ele mesmo não era vegetariano. Pode parecer um pouquinho estranho, mas o Mint ele se dizia vegetariano, mas ele comia peixe. E a gente sabe hoje em dia que quem come peixe não é vegetariano, porque você está comendo carne ali, a carne do peixe também é carne. Ele ficava até tentando converter os amigos dele ao vegetarianismo, como essa carta aqui que ele vai mandar pro amigo dele, o Jean Diz. Como membro do vegetarianismo, eu digo, converta-se do canibalismo. Não coma seus tios, tias, primos pequenos com os seus olhinhos brilhantes. Coma em vez disso, como o cordeiro, o lírio do vale, a grama. Na verdade, você já é muito vegetariano. Conhaque, vinhos de Bolonha e champanhe são o que, senão sangue da uva. Enfim, Mint é um artista, é uma personalidade que vale muito a pena ser estudado. Os trabalhos dele não se resumem simplesmente à série O Grito. Várias obras de arte dele têm um caráter muito interessante e vão analisar aí a alma humana nesse processo de dissecar a experiência do que é ser vivo. Me diz aí qual é a sua obra favorita do Mint. Você conhecia essas obras do Mint que eu apresentei aqui para você hoje? Me conta, me fala aí nos comentários. E que outro artista você acha que merece um espaço, que a gente deve olhar além, não ficar preso simplesmente no clichê? Me conta aí e a gente se vê num próximo vídeo. Um grande beijo e tchau, tchau. Os cachorros, de novo, o cachorro tá terrível hoje de novo.